Oi, gente, boa tarde. Então, peço perdão por estar mandando esse vídeo. Eu tive alguns pequenos imprevistos com o vídeo de vocês, tive que fazer de novo. Tava tendo umas dificuldades com o conversor do vídeo, tive que apagar meu celular, várias coisas, né? Tinha muita coisa, tava pesado e não tava conseguindo processar o vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, boas-vindas. Nas próximas semanas a gente vai tentar, não sei por quanto tempo, né, se uma ou duas, 3 semanas, vamos seguir por aqui. E aí, assim, eu mandei um documento pra vocês, teve algumas dúvidas no WhatsApp já, que os alunos perguntaram. Então, assim, o bom é que eu já pelo menos consegui mandar a atividade que é pra vocês fazerem, tá? Sempre seguindo a grade horária, de que maneira que a gente vai estar seguindo as aulas de ciências próximas, né? Então, tudo isso tá descrito naquele documento de orientações para as aulas de ciências e educação ambiental. Então, leiam direitinho, né? Tá indicando qual e-mail, porque houve uma mudança de e-mail, eu fiz um e-mail para poder receber os trabalhos e atividades de vocês. Então, leiam com detalhe esse documento para vocês poderem, né, seguir nas próximas semanas direitinho, tá? Que lá tem tudo que eu preciso, tudo que vocês precisam, tá bom? Se tiverem alguma dúvida depois de ler o documento, vocês perguntam, tá bom? O que eu ia falar mais dessa parte de introdução aqui? Nessa parte de entrega de tarefas, também seguindo a grade horária, tá? Então, a gente só teria aula na sexta. Como sexta agora é feriado, vocês podem... Alguns já me entregaram, já recebi por e-mail, mas vocês têm até semana que vem para entregar. Não menos importante, a entrega das questões sobre o documentário Seremos História também, que foi passado da parte de educação ambiental na semana passada. A ideia, a proposta é que vocês, né, assistissem esse documentário com a família de vocês, né? Porque é muito legal, traz informações bem bacanas e bastante conteúdo e gostoso de assistir, né? É uma linguagem que todo mundo que é acessível para todo mundo. Então vamos lá. Esse vídeo aqui, gente, vai ser só uma recapitulação de tudo que a gente viu de conteúdo até agora, pra gente poder dar continuidade e finalizar o capítulo 2, tá? Que a gente só vai daí finalizar no começo da semana que vem, tá bom? Metade, no caso, que é na quarta-feira que a gente tem aula. Então, basicamente, no capítulo 1, né, que é História da Ciência e Investigação Científica, foi abordada mais essa parte teórica, falando, nossa, doutor, o que é hipótese, né? Todas aquelas coisas que a gente já tinha falado sobre isso, né? Então, relembrando, hipótese é o quê? É uma resposta provisória, né? Enquanto um pesquisador não tem validação, o resultado da pesquisa dele, ainda é uma hipótese. Eu estou achando que é isso. Então, aí ele vai fazendo as verificações para até chegar ao resultado final e poder dizer sim, está certo, ou não. Temos que reformular esse método científico. Então, como que se deu a história da ciência e investigação científica? Então, assim, qual foi o fundamento da ciência? As pessoas queriam entender como é que o corpo humano funciona, né? Como que são diversos mecanismos, a cura de doenças, resolução de problemas, compreensão dos fenômenos naturais. Por que agora é dia, daqui a pouco é noite? Então, esse movimento dos astros, né? Tudo isso, essa necessidade de compreensão do universo, de maneira geral, dos fenômenos da natureza, os seres vivos e o ser humano, acabou desencadeando o que a gente tem hoje, né, o desenvolvimento científico. Né, e por meio disso, ao longo dos anos, a construção do método científico, que é o que eu falei para vocês agora, né? Então, aí, o que acontece? Antes, tinha-se o quê? Técnica, né? As pessoas olhavam, observavam. Aí, com o passar do tempo, foi estabelecido o quê? Um método científico, né? Que é esse processo que eu já tinha bem falando sucintamente para vocês. Eu observo, eu fico observando. Aquela plantinha tá crescendo, então eu fico observando, anotando quantos dias ela demorou para crescer tanto. Aí você vai fazendo anotações. E aí, a partir disso, desses dados, você vai reavaliando tudo isso, né? Reconstruindo, reformulando o seu pensamento, vai criando hipóteses diante daquilo que você está querendo comprovar. E depois você verifica, você reproduz várias vezes, né? Coleta dados de várias espécies. Eu contei pra vocês até a história do queijo, né? Da onde a origem do queijo. Um dia aconteceu lá, aquelas bactérias fermentaram e tal, e formou o queijo lá. O homem sentiu aquele cheiro estranho, comeu um pedaço, achou gostoso, tentou analisar de que maneira que aquilo foi criado e ele tentou reproduzir vários queijos, né? Utilizando daquele acidente que aconteceu da fermentação ali. Aí depois ele experimentou todos tinham um sabor similar. Aí ele foi fazendo o quê? Da técnica ele passou para um método científico, né, de observação, verificação, e depois chegou a um resultado que daí outras pessoas podem reproduzir. É assim que as leis, teoremas, teorias são conduzidos na ciência, né? E são mutáveis, porque pode aparecer uma teoria nova que derruba todas as outras. Mas sempre agradecendo quem veio de trás, né?
quem veio com essas descobertas, porque deram os primeiros passos para a gente estar aqui hoje. E vinculado com tudo isso, a ciência, né, que está a nosso favor. A gente está aqui utilizando esse aparelho para poder manter esse contato, seguir com o nosso estudo, né? Isso é porque o quê? Desenvolvendo a tecnologia voltada para diversas áreas. Então tem essa parte da engenharia, né, da parte de comunicação, mas assim, relembrando o que a gente falou, na área da medicina, por exemplo, desenvolvimento de órgãos plásticos, tudo para favorecer o que? O bem-estar humano. Na área até da biologia, desenvolvimento de microscópios para você poder analisar, observar seres microscópicos, poder entender as doenças, organismos, né, patogênicos, por exemplo, o vírus que está aí, que a gente está na situação pandêmica, é graças a esses equipamentos, né, esse maquinário somado aos pesquisadores. Então, sempre lembrar disso, a ciência no dia de hoje e a tecnologia que é desenvolvida para essas diversas áreas. Astronomia, se hoje a gente tem essa consciência, essa compreensão dos corpos celestes, dos planetas, se deve também em virtude disso. Aí o que a gente viu também um pouco? Ambientes da Terra. Isso aí, essa foi a primeira parte, no capítulo 1. Aí veio o capítulo 2, que a gente começou a estudar essa parte dos ambientes da Terra. Né? Então a gente começou a falar sobre vida extraterrestre, sempre remetendo ao quê? Quando a gente fala em vida extraterrestre, que os cientistas estão procurando, vida em Marte. Então eles não estão procurando um ET de Varginha lá, verdão, caminhando. Não, são seres microscópicos. E os fatores que eles sempre vão... O primeiro fator que é considerado necessário para que haja vida, essa abundância de vida que tem no planeta Terra, é o que? É a água. É o fator água, o fator ambiental água. Então, tem água em Marte. Então, quando eles pretendem, né, tá fazendo descobertas sobre vida fora da Terra, é o que? Micro-organismos, tá? Então, lembra também que a gente falou sobre o que são... Lembram, né? Que a gente falou sobre ambientes inóspitos. Então, são condições severas de temperatura, condições severas de escassez de recursos, escassez de água, pressão, todos esses fatores, né? Radiação, né? Que aqui a gente tem uma camada de ozônio para proteger a gente, mas não são todos os planetas que têm toda essa atmosfera protetora igual a nossa, né? Aí, então, falando sobre isso, né, as condições terrestres, toda essa condição do planeta Terra possibilita essa diversidade de locais, ambientes, biomas, automaticamente, essa diversidade de biomas, florestas e rios e lagos e todas essas calotas polares, todo esse equilíbrio favorece também essa diversidade, favorece a diversidade também de seres vivos, de espécies, tá? Então, o Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo. Então, biodiverso é o que tem muita diversidade, muito rico, tá? Falamos sobre o papel da Amazônia também, né, nas aulas, que é a maior floresta tropical do mundo, né? Então ela abarca grande parte dessa biodiversidade de espécies. Ela fornece essa umidade para toda a América do Sul. A gente falou também dos rios voadores, né? Essas massas de ar carregados de vapor d'água que fazem esse processo de evapotranspiração, assim, planetário, né? É o pulmão do mundo? É o pulmão do mundo. Ela carrega esses rios, esses rios voadores, né, que a gente chama, né, que são essas massas de ar. Favorece a estabilidade do clima global, né, então uma grande parte da biomassa terrestre está lá, e automaticamente, que vocês também viram, se vocês assistiram já o vídeo, Seríamos História, é isso. Então, a partir do momento que você queima uma floresta, você derruba, você também tá liberando carbono pra caramba, porque elas são grandes, o quê? Elas são o quê? Essas florestas? Grandes armazenadoras de carbono. Então, além delas